tarde a todos, né? Sérgio Pugliese, Museu da Pelada, Rio de Janeiro, está aqui Marcelo Ferreira e o Marcelo Mendes aqui, com esse imenso prazer de conversar aqui com ninguém menos do que o grande narrador José Silvério de Andrade. José Silvério, para nós uma alegria enorme trazer um abraço do Pugliese lá do Rio de Janeiro, do Museu da Pelada. Silvério, nessa preservação importante aí da memória do futebol brasileiro. E falar em futebol, não tem como falar do Silvério. Peço ao Sérgio até uma licença ali, se dependesse de mim, o pastor ia ficar chamando aqui o Silvério de senhor o tempo inteiro. Não posso deixar de dizer, como o Marcelo Mendes falou, estou emocionado sim, estou feliz bastante pela oportunidade que o Sérgio nos dá de estar aqui, com uma pessoa que, para mim, é um ícone, não somente da narração, mas um personagem emblemático aí do futebol brasileiro. Mas eu vou emprestar uma intimidade que eu não tenho do Zé Silvério para eu conseguir cumprir essa missão aqui. Eu queria perguntar, nos idos dos anos 55, que seja, lá em Itumirim, Minas Gerais, uma cidade muito pequenininha, um chão de terra batida, um menino andava para lá e para cá com uma latinha, quem sabe, uma latinha de massa de tomate, irradiando jogos reais e imaginários. O Zé, quem era aquele menino? Olha, Marcelo, um abraço para você, um abraço para o Pugliese, um abraço para o outro Marcelo Mendes, que está aqui também. Olha, é o seguinte, eu há alguns anos atrás, 4 anos quase, eu completei 50 anos de locução esportiva. E eu tenho um grande amigo em Lavras, o Fernandinho, um vascaíno fanático, e estava contando para ele viu um pouco das homenagens, então um dia ele ligou para mim, para dar os parabéns também, mas ele brincou. Ó, Silvério, eu só queria te dizer o seguinte, não são 50 anos, você está completando 60 e poucos, são 60 e poucos anos de locução esportiva, porque você, desde menino, irradia futebol. A narração você aprende também, né? É a vida inteira, você vai aprendendo, cada dia é uma narração diferente, cada dia é um aprendizado, então foi isso. Mas ela é dom, é absolutamente impossível você fazer um locutor. Essa respiração, esse timing, ele veio assim, interessante isso. Veio interessante, nasceu assim. A única coisa que existe é que eu aprendi, né? Aprendi, evoluí, muita gente me corrigiu. Você começa com 18 anos trabalhando na Rádio Tatiana, você está com a força toda, você quer atropelar tudo que você tem pela frente. E não é bem assim na vida não, né? Você atropela, mas você encontra paredes pela frente, né? Encontrei algumas pessoas que não entendiam um jovem tão novinho, ainda era novinho, tão novinho e querendo irradiar, e disse que eu tinha que esperar. Eu falei, não vou esperar, eu já estou pronto para enfrentar. O Rio de Janeiro foi muito bom para mim. Vamos falar bem honesto, eu não emplaquei como locutor no Rio de Janeiro, mas eu aprendi muito. Aprendi a viver um outro tipo de vida que era diferente de Minas Gerais, desgarrado de família, uma parte sozinho ainda, depois já casado. Eu enfrentei muitas dificuldades financeiras no Rio de Janeiro, mas foi bom para aprender a viver, muito bom, e aprendi muito como locutor também. E o Rio de Janeiro é sempre uma cidade mais aberta para o Brasil, e no Rio de Janeiro, com as minhas transmissões, o meu estilo, eu ganhei muitos adeptos, muitos fãs, e eu tive convite para trabalhar em vários lugares do Brasil, mas eu tinha uma fixação, que era trabalhar em São Paulo. Então eu não aceitei mudar do Rio para lugar nenhum, fiquei lá mesmo com dificuldades até encontrar a chance de vir para São Paulo. Os times grandes do Rio de Janeiro sempre foram os mesmos, né? Começando por Vasco e Flamengo, que na média são maiores que os outros. Eu peguei uma fase muito boa do Botafogo, aliás eu viajei muito com o Botafogo quando eu estava na Continental, e o Fluminense, que estava remontando o seu time. E aí a Rádio Continental fazia futebol todos os jogos. Eu irradiei basquete, vôlei, eu peguei aquela geração de vôlei que tinha o Bernard, o
o Nussmann, que jogava ainda vôlei, que é o presidente do COB, até pouco tempo atrás, e eu irradiava vôlei na Rádio Continental, aprendi a irradiar vôlei, aprendi a irradiar boxe, aprendi a irradiar basquete. Irradiei futebol, né? Eu fazia muito Botafogo, porque também não era dos principais locutores da Continental, e o Botafogo tinha uma torcida menor, eu fazia mais jogos do Botafogo, isso me ajudou muito. Peguei o Botafogo de grandes times, e aí aprendi isso daí, deslanchei, e depois, em 1974, eu tive uma chance que a Rádio Tupi, de São Paulo, fazia loteria esportiva. Foi quando eu irradiava os jogos do Rio de Janeiro, o segundo tempo, na maioria das vezes, porque aqui em São Paulo tínhamos os jogos às 4 da tarde e no Rio às 5 da tarde. E foi na época que o Rivelino foi jogar no Fluminense. Sim. Então o futebol do Rio estava muito forte aqui em São Paulo, além da loteria esportiva, que sempre foi forte. E o futebol carioca é aquela história que nós já falamos. O futebol carioca sempre foi, historicamente, o grande futebol do Brasil, ou pelo menos o mais divulgado, aquele que chamava mais atenção, e o futebol que eu tinha convivido com ele na minha infância, de Vasco, Flamengo, aquela rivalidade toda. E eu conhecia bem, eu irradiava então os jogos do Rio, segundo tempo. Eu tinha, na época que eu comecei a fazer isso, eu tinha de 28 para 29, com força total para irradiar um tempo só, você pode fazer malabarismo, né? Que foi arrebentando. Pode brincar. E aí eu chamei a atenção da Jovem Pan, aqui em São Paulo, que estava com um tipo diferente de futebol, mais moderno, mais jovem, com o Osmar Santos. Foi aonde eu arrumei a grande chance da minha vida. Onde nasceu e que golaço! Como nasceu e que golaço, essa marca? Ela é parte de um contexto. Há muito tempo atrás, eu era criticado por ter um defeito de voz e de falar uma coisa puxada no fim da frase, no fim da palavra, desculpe. E eu queria consertar aquilo. Uma vez eu fui advertido na Rádio Itatiaia, lá naquele começo, em 64, que ele citou até o exemplo, o diretor, dono da Rádio Itatiaia, ele me criticou por falar bom sucesso, sabe, bom sucesso, aquele time do Rio, lá que eu irradiei um jogo no Rio, e era acho que Flamengo, bom sucesso, e eu falei, Flamengo, bom sucesso, 0, né? Deixou um pouco de voz ao final. E ele me criticou. Então, outras vezes ele me criticou, falou, mas você não consegue tirar esse defeito, você tem que tirar, você tem que tirar, tem que tirar. Eu não consegui. Então, eu comecei a exagerar essas coisas que eu falo até hoje. Eu irradiava, por exemplo, e lá vem o São Paulo, bola dominada, entrou, bateu na trave. Aí eu comecei a achar que estava pouco aquilo. E aí eu passei a falar, na trave, para fora, essa coisa aí da minha... Tira da área, tira dali, vai, exato. Afasta, né? Aí eu comecei a exagerar nisso daí. E me ajudou muito esse exagero. O defeito virou virtude. E aí eu falava, às vezes, quando era gol bonito, eu gostava de falar, gol, e que golaço, e o gol. Aí eu também no golaço, eu falei, não, vamos valorizar isso aqui. Já que eu tive a ideia, vamos valorizar. Então aí eu comecei com essa coisa do, e que golaço. Pegou. Ele domina, rompe a de fora do campo, Arce passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também. Ele tocou para ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço! E bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Alex chapelou a 3, adversário chapelou, Rogério Ceni tocou pro fundo do gol. Gol do Palmeiras! E aí, quando pegou o que golaço,
Teve gente que fala, você tem que falar em todo gol, quase. Eu falei, não, isso aqui é uma joia, isso aqui tem que ser para valer. Quando for mesmo que golaço eu falo, senão não fala não.